A gente já falou aqui sobre expectativa do pacote anticrime para o ano de 2020 do ministro Moro. Será que realmente vai passar do jeito que foi aprovado pelo Congresso? Será que o presidente Bolsonaro vai vetar muita coisa? Enquanto isso, você acompanhou aqui, crescimento da violência, da criminalidade. Demos apenas um exemplo em Marília, que registra o 17º homicídio deste ano e na micro-região. E a prisão após condenação em segunda instância. Esse é outro tema polêmico que ficou para 2020. Confira a matéria. Pela manhã, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado confirmou em segundo turno a aprovação do projeto de lei que permite o início do cumprimento de pena após condenação em segunda instância. O texto tem o chamado caráter terminativo e poderia ir direto para a Câmara, sem passar por votação no plenário do Senado. Mas um acordo costurado pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre, e pelo líder do governo, senador Fernando Bezerra, definiu que o tema passará pelo plenário, mas só entrará na pauta de votação em abril do ano que vem. Para evitar questionamentos judiciais, Alcolumbre, Bezerra e outros parlamentares defendem que o texto sobre prisão em segunda instância deve ser votado no Congresso por meio de uma emenda constitucional e não por um projeto de lei como o que tramita no Senado. O presidente Rodrigo Maia assumiu um compromisso na reunião de apresentar um calendário. Ele apresentou um calendário. Então nós vamos aguardar que esse calendário seja cumprido e vamos discutir ao longo do próximo semestre, do próximo ano. O presidente precisa entender claramente que o que conta no Senado é a vontade da maioria dos senadores. O presidente só é o nosso líder quando ele reflete a opinião da maioria dos senadores. E nós vamos insistir nisso na primeira semana de fevereiro. Não há por que postergar. A PEC que está na Câmara não vai prosperar. O acordo dos senadores tem como objetivo dar tempo para a Câmara discutir a proposta de emenda à Constituição sobre o mesmo tema. A PEC teve a constitucionalidade aprovada na Comissão de Constituição e Justiça no último dia 20. Agora, o texto está em discussão em uma comissão especial. Os deputados têm 10 sessões plenárias para apresentar alterações. A votação precisa ser realizada em até 40 sessões. A gente vai aprovar num tempo que vai surpreender o povo brasileiro, porque nós daremos uma resposta rápida e estruturante para quem quer um poder judiciário mais célere no Brasil. Nós não acreditamos que a PEC tenha andamento rápido lá na Câmara dos Deputados. Bem, a deputada Joyce esse é outro tema polêmico. Por isso convidamos o jurista Luciano Braz da Silva, nosso convidado especial aqui no estúdio. Doutor Luciano, boa noite. Boa noite, Zé Henrique. Um prazer estar novamente aqui e espero poder contribuir de alguma forma com as questões, as dúvidas dos nossos amigos telespectadores. Bem, o assunto é polêmico. Antes de mais nada, tecnicamente, juridicamente, explicando o que é essa prisão em segunda instância, doutora. Bom, o processo penal, ele tem algumas fases, né? A fase do cumprimento da instrução processual, a contar da instauração do inquérito policial, de todas as diligências feitas pela Polícia Civil, ou no caso, a Polícia Federal, quando for matéria de competência federal. Uma vez apurado o fato e a autoria do fato, os autos são encaminhados para o Ministério Público, é feita a denúncia, ao réu, ao indiciado, no caso, é outorgado a ele o direito ao contraditório, à ampla defesa. Após exaurir essa fase, o juiz ele tem que declarar uma sentença, ou condenatória ou de absolvição. No caso, condenando o indiciado, a Constituição Federal e o processo penal, uma interpretação do processo penal à luz da Constituição, existem alguns princípios, o princípio do contraditório, da ampla defesa, e a nossa Constituição fala que ninguém pode ser declarado culpado senão após o trânsito em julgado. Isso significa dizer que aquela sentença que foi prolatada na primeira instância, o réu, o condenado, ele pode ainda recorrer a uma segunda instância. E suponhamos, uma pessoa que está sendo processada aqui em Marília, né? Após a sentença
pelo juiz da primeira instância em Marília, é assegurado ao réu recorrer ao Tribunal de Justiça de São Paulo, pleitear ali a sua absolvição. Caso o Tribunal de Justiça de São Paulo mantenha a condenação, cabe ainda o réu recorrer mediante um recurso especial, e no recurso especial alegar que houve desobediência a uma lei federal, e quem vai apreciar o mérito dessa questão vai ser o Superior Tribunal de Justiça em Brasília. E ainda assim, à luz da Constituição, a liberdade do réu tem que ser mantida. E a última instância seria no Supremo Tribunal Federal, mediante um recurso extraordinário, quando uma norma constitucional está sendo desrespeitada. Mantido a sentença em todas essas esferas, nós entendemos, à luz do que diz o processo penal, que houve trânsito em julgado, ou seja, não há mais como o réu recorrer. Pela Constituição Federal, aí sim poderia se iniciar o cumprimento de sentença. Bem, toda essa polêmica, o que o senhor espera para 2020 em termos de definição no Congresso e também, é claro, na esfera jurídica? Bom, o que eles... o Supremo Tribunal Federal já se manifestou reconhecendo a inconstitucionalidade da lei federal que havia sido promulgada. A OAB impetrou uma ação direta de inconstitucionalidade, e o Supremo reconheceu que o cumprimento da pena em segunda instância é inconstitucional porque ele fere a Constituição Federal. Todos os colegas que estão nos acompanhando agora, nós temos que entender que a interpretação da lei ela é piramidal, né? Ou seja, nós temos, em última instância, nós temos a Constituição. Abaixo da Constituição nós temos as emendas constitucionais, as leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, decretos. Todas essas modalidades de lei, elas não podem contrariar o dispositivo constitucional. E o Supremo entendeu que a lei que otorgava ao juiz declarar o cumprimento da pena mediante segunda instância, ou seja, mediante uma decisão de um órgão colegiado, o Supremo entendeu que isso fere a Constituição Federal, porque caberia o réu ainda recorrer ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília e ao Supremo Tribunal Federal, também em Brasília. Agora está tramitando uma PEC, e essa PEC vai gerar muitas discussões, né? Porque não podemos esquecer que a nossa Constituição, a República Federativa do Brasil, nós temos elencado alguns direitos que são denominados leis pétreas. As leis pétreas é uma nomenclatura que deriva lá do direito romano. Em Roma era comum, na calada da noite, algumas leis serem apagadas, alguns dispositivos do ordenamento que existia em Roma serem extraídos do seu compêndio. Houve um grupo de juristas que, verificando este fato, começaram a esculpir nas pedras, literalmente nas pedras, alguns dispositivos, porque não teria como apagar, não teria como sumir com esse dispositivo. No ordenamento jurídico brasileiro, fala no artigo 60, no parágrafo 4º, no inciso 4º, fala que não será permitido proposta de emenda à Constituição tendentes, aí vem lá, abolir a forma federativa de Estado, a livre iniciativa, aí fala no inciso 4º, tendentes a abolir direitos e garantias fundamentais. Ou seja, por mais que o Congresso se reúna, né, a Assembleia, o Senado e a Câmara dos Deputados venham se reunir e consiga a aprovação de uma emenda à Constituição, se essa emenda ela contrariar uma lei pétrea, essa emenda ela é inconstitucional. Basta tão somente aqueles que têm a titularidade para ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal vai reconhecer que essa lei é inconstitucional, né? Ou seja, e quando fala no inciso 4º, do parágrafo 4º, do artigo 60, não será permitido proposta de emenda constitucional tendentes a abolir os direitos e as garantias fundamentais,
E isso remete lá para o artigo 5º da Constituição, que fala que todos são iguais perante a lei e que aos estrangeiros e aos brasileiros são assegurados os direitos e as liberdades individuais. Portanto, se essa emenda, de alguma forma, vai infringir essa norma de direito fundamental que está lá no caput do artigo 5º, que norma, Luciano? A liberdade. Porque se o cumprimento da sentença for autorizado após a condenação, a manutenção da condenação em segunda instância, de fato isso contraria o artigo 60 da Constituição, seu parágrafo 4º, inciso 4º, cumulado com o artigo 5º da Constituição. Ou seja, vai ser um flagrante desrespeito a uma norma constitucional. Portanto, essa lei infraconstitucional, ainda que seja aprovada por emenda constitucional, ou seja, vai estar inserida no texto constitucional, vai ser uma norma inconstitucional. Bem, só para a gente concluir, polêmica entre o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro marilense Dias Toffoli, e o Ministério Público. Comentário de Toffoli. Está aqui. Operação Lava Jato destruiu empresas, o que jamais aconteceria nos Estados Unidos. E ele criticou o Ministério Público, dizendo que o Ministério tem pouca transparência. Estou vendo aqui a manchete do jornal O Estado de São Paulo. Procuradores da República reagem a críticas de Dias Toffoli com relação a esse comentário, a crítica ao Ministério Público. Primeiro a criticá-lo, Deltan Dallagnol, que inclusive esteve em Marília proferindo palestra, ele dizendo que foi uma declaração irresponsável do presidente do Supremo. Sua análise, doutor Luciano. Olha, Zé Henrique, nós brasileiros, nós estamos acostumados a conviver nos últimos 15 anos, desde da ação penal 420, que tinha como objeto de análise o mensalão no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E até a data presente, a gente normalmente ouve, mediante o noticiário, alguns membros dos poderes, seja do Poder Legislativo, seja do Poder Executivo, ou seja do Poder Judiciário, afirmarem categoricamente que as instituições brasileiras elas estão solidificadas. Os poderes que integram a República Federativa do Brasil, que são 3 poderes, o Judiciário, o Legislativo e o Executivo, eles são poderes solidificados. Porém, quando a gente ouve no noticiário alguns dos membros dos poderes com algumas declarações pessoais do ponto de vista deles, eles se esquecem que eles integram um dos poderes e eles estão falando representando a nação, né? E no caso específico do presidente do Supremo Tribunal Federal, ele tinha que abrir aspas ali e está falando que ele está se manifestando enquanto cidadão brasileiro. Não obstante, seria muito difícil para nós conseguirmos separar a função dele enquanto presidente de um poder, o Supremo Tribunal Federal, e ele enquanto cidadão. Essa declaração dele, ela tem uma conotação absolutamente política. E os alunos do curso de Direito, já no primeiro ano, eles aprendem que o juiz ele tem que falar, no que diz respeito ao processo, ele tem que falar tão somente nos autos. Não tem que recorrer à imprensa, ou quando reivindicado pela imprensa, ele dá o seu ponto de vista no que diz respeito à seara política. Ele tinha que estar falando ali, por exemplo, se houve ofensa a alguma norma constitucional, alguma norma processual, e não me parece, data vênia, que ele não poderia dar uma entrevista de conteúdo meramente político, porque isso compromete aquela solidez que tanto se ouve dizer pelos membros dos poderes, tanto se ouve dizer na imprensa, né? Isso soa para nós como uma falácia, como um sofisma. E aí gera, na sociedade brasileira,
um estado de insegurança, de perplexidade, porque, de fato, existe um Estado de Direito, ou o que permeia os bastidores do judiciário são as tramas, as astúcias políticas, os interesses de categoria e etc. Isso, para nós, é assustador. Muito bem. Obrigado ao doutor Luciano Braz da Silva, jurista convidado para seu comentário aqui no quadro. Prazo para cadastramento biométrico dos eleitores termina quinta-feira e não haverá prorrogação. Cerca de 25 a 30 mil ainda não fizeram. É obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos de idade. Comparecer ao Fórum Eleitoral, Avenida Brasil, esquina com a Rua Paraná, entre 9 da manhã e 6 da tarde, com documento de identidade, título de eleitor e também, atenção, comprovante de endereço. Daqui a pouco, uma entrevista com o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, José Paulino. Já, já.